E nesta manhã eu gostava de trazer a nós uma palavra sobre o reino de Deus. Há poucos dias, numa live, pude falar sobre a paternidade, sobre Deus como Pai, e mais tarde a seguir, falei sobre Davi, do qual ele declara que o Senhor é o seu pastor, e hoje eu senti-me inspirado, ou motivado, ou impulsionado para poder falar sobre a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso que, de facto, é uma lição para uma vida. E nós, muitas vezes, sabemos de cor muita coisa, mas não valorizamos o conteúdo, a gênese daquilo que Deus, através da pessoa e obra de Jesus Cristo, pôde nos ensinar com esta oração. E antes de meditarmos ou fazermos um tempo de pequena explicação, eu gostava que abríssemos as nossas Bíblias em Mateus 6, no versículo 9, em que Jesus ensina os seus discípulos a orar. E o seu ensino não era para que nós repetíssemos, porque no verso anterior diz isso, orando não useis de vãs repetições, mas sim para compreendermos o conteúdo daquilo que devemos orar. E se nós quiséssemos pegar neste texto, nestes versos, nestes 4 versos, nós iríamos compreender que realmente isto é uma lição de vida. É um conteúdo que dá para uma vida, porque ele é completo. Esta oração é um concentrado de verdades para uma vida de sucesso. E eu gostava que nós acompanhássemos a leitura, pois é a palavra de Deus, e com isso pudéssemos depois ter uma breve meditação. E diz assim o texto sagrado: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Pode dizer amém? Pode dar um glória a Deus no lugar onde está? Pode dizer obrigado, Senhor, por este ensino? E então tu vais compreender ainda melhor a palavra do nosso Deus. 3 verdades importantes que eu quero meditar nesta manhã para todos nós. A primeira é que, de facto, este texto nos ensina, nos alerta, porque isto é um apelo, e o meu tema é um apelo para que o reino de Deus possa vir a nós. Venha a nós o teu reino. Ou seja, que tu nesta manhã desejes que o reino de Deus possa vir até à tua vida. Que tu possas desejar o reino de Deus. Nós estamos num reino humano, onde as pessoas têm a capacidade e o poder de decidirem sobre as suas decisões. Um reino que também tem um reino que é constituído por uma Constituição, por governos, por alguns países ainda por reinados, outros por, como nós, estamos numa democracia, outros estão em ditaduras, etc. E nós temos um poder que governa, uma lei, um código civil, um código penal, temos uma Constituição que governa a nação de cada um. E curiosamente, o Senhor Jesus está a dizer isto, que vocês devem desejar que o meu reino esteja em vós. E o reino, isto é também uma Constituição. O reino de Deus também é um princípio de conduta, um princípio que é regido com um código penal, com um código civil, com um código a todos os níveis, conforme podemos ler em toda a palavra de Deus. O reino de Deus são princípios para uma vida de felicidade. E Jesus estava a dizer que nossa oração ela possa ter como ênfase e como gênese o principal motivador da nossa vida é que o reino de Deus esteja plantado em nós. É que tudo o que vem de Deus possa ser aquilo que guia a nossa vida. E nós muitas vezes não entendemos a maioria das palavras que lemos. 3 verdades sobre este reino que o Senhor Jesus nos queria
a ensinar. A primeira é quais são os nossos desejos em relação a Deus. Porque na oração do Pai Nosso mostra o desejo do homem, o desejo que o homem deve ter em relação ao Criador, em relação a Deus. E quando nós começamos a ler logo no versículo 9, vós orareis assim, Pai Nosso que estás nos céus. Aqui revela reconhecer quem Deus é na nossa vida, o que é Deus para nós. E nós temos que entender quais são os nossos sentimentos, aquilo que está dentro do nosso coração em relação a Deus. E o primeiro sentimento deve ser de sentir Deus como Pai, como eu pude meditar convosco há bem poucos dias. Também ter em nosso coração que Deus é real e que o mesmo Deus realmente está nos céus. Pai nosso que estás nos céus. Devemos reconhecer a supremacia de Deus. Devemos reconhecer toda a autoridade de Deus. Devemos reconhecer que Deus é real e que Deus enviou o seu amado Filho à terra para salvar a nossa vida. E o homem tem que compreender que a oração do Pai Nosso é um ensino para uma vida. Pai Nosso que estás nos céus. E realmente, como tu vês Deus, como tu reconheces Deus. E a segunda opção ainda deste mesmo tema, deste mesmo subtema que estamos a meditar, é reconhecer sua santidade e sua justiça. Venha a nós o teu reino, santificado seja o teu nome. Reconhecer Deus como aquele que é puro, como aquele que é santo, como aquele que é justo, como aquele que pode governar a nossa vida de uma forma correta. E este é, sem dúvida, uma das grandes necessidades da nossa oração ser uma oração completa. É que quando oramos devemos dizer, Pai, Tu que estás nos céus, Tu que és santo, Tu que és bom, Tu que és justo. Porque a santidade mostra alguém justo. A santidade mostra alguém que tem um coração que não é parcial, um coração imparcial, não faz distinção de pessoas. Quando nós olhamos para Deus, por isso que eu disse as três verdades, que a primeira é quais são os nossos sentimentos e desejos em relação ao nosso Deus. Que sentimento tens em relação a Deus? Muita gente acha Deus injusto por causa das injustiças do mundo. Muita gente acha que Deus não age da forma que a pessoa queria. Porque nós muitas vezes queremos um Deus para aquilo que nos apetece. Queremos um Deus para que faça e realize as nossas vontades. Mas deixe-me dizer, caro ouvinte, Deus é justo, Deus é amor, Deus é paz. Mas Deus criou o homem com a capacidade de decidir a sua própria vida. Nós somos decisores da nossa história. Nós temos a capacidade de escolher entre o certo e o errado. O livre-arbítrio que Deus deu ao homem foi para que o homem tenha a capacidade de escolher entre dois caminhos um. Não dá para seguir os dois. Por isso que Deus é justo, Deus é santo, Deus é puro. E o homem tem que olhar para Deus. Se o homem quer viver debaixo do seu reino, o homem tem que entender que temos que ver Deus da maneira certa. Aliás, a Bíblia diz, até quando cocheareis entre dois pensamentos? O próprio Senhor Jesus pode dizer, não podemos agradar a Deus e a Mamon, não podemos andar entre dois caminhos. A palavra de Deus diz que Deus aborrece a duplicidade de vida, que é aquelas pessoas que querem caminhar num caminho duplo, num caminho como que se tivesse duas esposas, ou como que se tivesse várias coisas preenchendo o seu coração. Mas deixe-me dizer-lhe, é importante nós compreendermos quais são os nossos desejos, os nossos sentimentos em relação ao Pai Celestial. Uma outra verdade ainda sobre este assunto é: venha a nós o teu reino. E este é o tema da nossa meditação. Precisamos de ter no nosso coração o desejo de que o reino de Deus esteja plantado em nós. É o nosso desejo. Eu sei que não somos perfeitos, eu sei que não conseguimos fazer tudo certo, eu sei que não conseguimos viver uma vida tão perfeita assim, embora a palavra de Deus nos diga que nós devemos caminhar até varão perfeito, à medida e à estatura completa de Cristo. A palavra de Deus também diz que nós devemos ser o sal e a luz do mundo, mas aonde está o nosso coração?
o que o nosso coração sente? Será que queremos que o reino de Deus venha a nós? Será que este é o desejo da nossa vida? Então, se é, eu digo-te que nesta manhã já estás a caminhar, a começar a caminhar bem, que o desejo do coração de Deus possa estar em ti, plantado em teu coração. Tanto que na oração que nós fazemos, nós além de pedirmos coisas a Deus, como vamos ver logo a seguir, mas que a tua vontade seja feita na terra como no céu, que seja na terra como é realizada no céu, melhor dito. Então que nós possamos ter este sentimento. Primeiro, sentir em relação a Deus que Ele é um Deus perfeito, um Deus real, um Deus que ama, um Deus Pai. Amém? Segunda verdade é que Ele reconhecer a sua santidade, como Ele é santo, como Ele é justo. Também reconhecer que queremos o seu reino em nós, plantado em nós e difundido através de nós. Amém? Porque somos nós, os cristãos, aqueles que se dizem cristãos, que divulgam o reino de Deus. Essa mensagem, essa obrigação, essa missão foi dada à sua igreja. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura, até aos confins da terra. E hoje com os mídias, com todo o sistema de internet, tudo aquilo que hoje são redes sociais, nunca a palavra de Deus foi tão difundida. E então, meus amados, que nesta manhã nós possamos desejar que o reino de Deus seja realizado em nós. E mais, e ainda neste primeiro ponto, que nós possamos desejar que a vontade de Deus seja realizada. Porque muitas vezes nós queremos um Deus para fazer a nossa vontade. Mas quem quer Deus não é para que a sua vontade seja feita, mas para que a vontade de Deus possa ser realizada em si e através de si. A igreja tem que entender isto. Tu que te dizes cristão, tu que de alguma forma já te conheceste o Senhor e muito provavelmente te afastaste, ou estás enfraquecido, ou estás duvidoso, ou estás muito triste e com muita preocupação com a tua vida, com toda esta calamidade do qual eu não me lembro de ter havido na terra enquanto vivo, mas que nós possamos entender, meus amados, que a vontade de Deus deve ser realizada em nós e através de nós. Amém? Meus amados, ainda o segundo aspecto da nossa meditação, porque são 3 verdades sobre esta oração do Pai Nosso, sobre o reino de Deus. Aquele que deseja que o reino de Deus seja realizado em si, ele também tem que ter uma atitude. Qual? A nossa confiança em relação a Deus. Qual? Diz para quem está ao teu lado, se tiveres alguém. Caso não tenhas, diz para ti próprio. Qual é a minha confiança em relação a Deus? Porque por um lado temos que, quais são os nossos desejos em relação a Deus? A seguir é qual a nossa confiança? Porque, amados, podemos falar de Deus e não confiar em Deus. Podemos falar de Deus e não acreditar em Deus. Podemos conhecer muito sobre a teologia e na realidade não vivê-la. Mas eu quero te dizer que na oração do Pai Nosso, Deus nos ensina algo extremamente importante, que é reconhecer, realmente saber que Deus cuida de nós. Isto é algo que nós precisamos de acreditar, é algo que nós precisamos de confiar. Quando Deus diz, vós orareis assim, pão nosso de cada dia nos dá hoje, significa que nós passamos a viver uma vida confiante, descansado, porque Deus pode sustentar a nossa vida. Verso 11, eu sei que estamos a viver um tempo adverso, sei que estamos a viver um tempo difícil, um tempo em que muitos têm dúvida como vão ganhar o seu pão. As próprias comunidades cristãs e não só, neste tempo adverso, como é que vão sustentar, pagar suas rendas, salários, água, luz, etc. Pode haver dúvidas. Se olharmos para as empresas, a dúvida que vai nascer, quanto tempo vai durar esta crise? Mas eu quero te dizer, aquele que quer que o reino de Deus venha a si, não tem medo daquilo que possa acontecer, porque confia em Deus. Confia. E o segundo ponto desta meditação é qual a nossa confiança em relação a Deus. Ou quem crê em Deus tem que acreditar que Ele o sustenta. Por isso que a nossa oração deve ser: Deus, Pai nosso, dá-nos o pão nosso de cada dia.
E nós precisamos de confiar em Deus porque sabemos que Ele pode nos dar o pão de cada dia. Também saber que Ele pode perdoar os nossos pecados. Primeiro Ele satisfaz as nossas necessidades físicas, as nossas necessidades financeiras. Mas há uma necessidade ainda maior do que física e financeira. É o perdão do teu pecado. E nós muitas vezes encontramos pessoas que não acreditam que Deus perdoa os seus pecados. Porquê? Simples. Porque fizeram tão mal. Cometeram tantos erros na sua vida. Cometeram tantas amarguras. Fizeram sofrer tantas pessoas que não acreditam que Deus possa perdoá-lo. Mas eu quero dizer que Jesus ensinou esta oração para o maior bandido que estava a ser crucificado na cruz com Jesus. Jesus, quando dizia esta oração, Ele estava já a prever aquele homem que à sua direita ia estar a morrer naquela cruz. E que pediu, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Este homem reconheceu o reino de Jesus. Este crucificado, homicida, ele reconheceu que Jesus Cristo era o Senhor. Ele reconheceu quem era Deus. Ele reconheceu que Ele era o Filho de Deus. E Ele clamou a Ele para que perdoasse os seus pecados e que se lembrasse dEle quando entrasse no seu reino. Eu quero dizer, caro amigo, não importa a tua história, não importa o tamanho dos teus pecados, não importa o que tu fizeste, provavelmente cometeste amarguras graves na tua vida, mas eu quero dizer que Jesus está para te perdoar. Tens que confiar em Deus. Por isso que a minha pergunta é, qual a tua confiança em relação a Deus? Tu tens que confiar que Deus pode perdoar os teus pecados. Sabe que muitas vezes nós não acreditamos que Deus possa perdoar os nossos pecados. Sabe que muitas vezes nós não acreditamos porque nós próprios não nos perdoamos a nós mesmos. E este é o maior problema do homem. É que ele não consegue perdoar os seus erros. Ele fica revoltado com os seus erros. E eu quero-te nesta manhã falar. Os teus erros, as tuas falhas, os teus pecados, seja na família, seja na humanidade, há alguém que pode perdoar. Mas para que o teu pecado seja perdoado, tu tens que pedir perdão. E claro que esta oração nos implica arrependimento. Quando eu peço perdão, eu tenho que estar arrependido. E o arrependimento leva-nos a uma mudança de vida. O arrependimento leva-nos a uma alteração de padrões de vida. O arrependimento leva-nos a mudar a nossa forma de viver. Ainda quero falar sobre a confiança que este texto mostra sobre aquilo que Deus faz para proteger cada um de nós. Diz que nos livra de todo o mal. Por um lado, temos que confiar em Deus para saber que Ele pode cuidar conosco, de nós, em toda a situação financeira, física, necessidades básicas. Segundo, saber que Ele pode perdoar o nosso interior, resolver os problemas do nosso coração. E terceiro aspecto, saber que Ele protege as nossas vidas. Há dias eu falei sobre o Salmo em que declara que nenhuma praga chegará à nossa casa. Mas, amados, eu tenho que confiar em Deus, não porque sim, mas porque sei que Ele é fiel. Ele quer proteger a tua vida. E se bater a morte na tua família, lembra-te que é porque Deus permitiu. E Deus quer ensinar-nos alguma coisa. Este vírus não interessa a sua origem, se foi feito em laboratório, a doutrina da conspiração está por aí de muitas formas, não interessa se foi realmente uma transmissão casual, mas o que interessa é que eu confio em Deus, porque quero, como dizia o próprio Jó no seu livro, ainda que Ele me mate, nele confiarei. Não há que temer o que o homem nos possa fazer. Não há que temer o que uma praga possa nos fazer. Há dias eu também falei sobre aquilo que a Bíblia diz, que o homem está sujeito a tudo o que acontece ao homem, tanto justo como injusto. Nós estamos sujeitos, mas uma coisa eu sei, eu confio em Deus que me livrará de todo o mal. E a oração do Pai Nosso nos ensina a confiar em Deus para que nos livre de todo o mal.
E não só confiar, mas até clamar. Por isso que a igreja hoje tem que aprender a levantar a sua voz a Deus em oração, orar pela sua nação, pela sua família, pela sua cidade, pelos seus governantes, por todos os que estão a trabalhar em benefício de cada um de nós. Podia falar, muitas coisas estão a acontecer, mas temos a televisão carregada disso o dia todo. Não vou usar uma meditação, um tempo tão precioso da sua palavra, para falar aquilo que estamos cheios com a nossa cabeça. Podia falar das pragas que aconteceram ao longo da história e falar, mas eu quero te dizer, a mensagem do Evangelho é uma mensagem de esperança. É uma mensagem de confiança, é uma mensagem em que nós precisamos de entender que realmente precisamos de confiar em Deus. Qual é a nossa confiança em Deus? Por fim, ainda no segundo aspecto, eu quero dizer, podemos confiar porque nele está todo o poder. E o verso diz, com muita força, isso mesmo, amém? E diz, não nos induz em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o poder, amém? A glória para sempre. Em Deus se concentra todo o poder. O reino é dele, o poder é dele e a glória é dele. Tudo coisas que o homem tem tentado tirar a Deus. O homem tem tentado criar o seu reino. O homem tem tentado criar o seu poder. O homem tem tentado puxar a glória para si. Mas eu quero dizer, é a Deus que pertence a honra, a glória e o poder. Por isso que nós temos que confiar em Deus, porque nele se concentra toda a força, todo o poder. Deus pode fazer assim e acabou o vírus. Deus pode fazer assim e morrermos todos. Deus pode fazer assim e acontecer algo extraordinário. Nesta hora, tu confiando em Deus, acreditando que nele se concentra o poder e a glória, tu podes ser curado de qualquer doença. Podes estar enfermo, podes estar canceroso, podes ter problemas de diabetes, problemas de hipertensão, problemas de qualquer nível. Deus podes ter o coronavírus no teu corpo. Deus pode curar-te. Se nesta manhã tu creres, tudo é possível ao que crê. Não importa que me chamem lunático ou louco, mas eu sei o Deus em quem confio. Não porque os outros dizem que Ele faz, porque Ele já fez na minha casa. Não porque os outros, é bonito falar e sou pastor e tenho que falar. Não. Porque eu confio, eu tenho uma experiência real com Deus. Eu conheci Jesus quando era um jovem. Tive uma experiência com Ele na minha adolescência. Algo que marcou a minha história, mudou a minha vida. E Ele quer fazer o mesmo contigo. O terceiro ponto, e não menos importante, e até faço uma pausa para beber uma aguinha. Antes de falar o terceiro, deixe-me lhe dizer 3 verdades sobre o reino de Deus. Quais são os nossos desejos em relação a Deus? Se queremos realmente fazer parte do seu reino. Qual é a nossa confiança em relação a Deus? E a terceira é, qual é a nossa atitude em relação ao próximo? Qual é a tua atitude em relação ao próximo? Porque, irmãos, o Evangelho é a resolução de qualquer problema. Porque o Evangelho de Jesus Cristo e a mensagem do reino é uma mensagem que envolve o corpo, alma e espírito, a libertação de todas as áreas da nossa vida, mas também resolve um problema, traz uma solução, como nós lidamos com o nosso próximo. É importante nos concentrarmos no verso que fala sobre isso. E, curiosamente, quando o Senhor Jesus disse na oração para nós pedirmos perdão dos nossos pecados, amém? O versículo de número 12, ele diz assim, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E se nós fôssemos ler a seguir a oração, ele diz, quem não perdoar não é perdoado. Eu quero dizer, quando o reino de Deus está plantado em nosso coração, nós vemos Deus de uma maneira, vemos-nos a nós de uma maneira,
e vemos o próximo de uma maneira, da maneira como Deus vê. A nossa visão passa a mudar, porque hoje, sem Deus, o homem vê o próximo como um inimigo, vê o próximo como alguém que, se lhe fizer, vai pagar, vê o próximo como alguém que perde a nossa confiança por nos trair. Mas quando nós temos o reino de Deus plantado em nós, nós vemos o próximo como alguém que precisa de amor e perdão. Eu peco contra o próximo, mas o próximo peca contra mim. E o Senhor Jesus ensinou muitas parábolas sobre o dever de perdoar sempre. E nós temos que entender que o reino de Deus não estará plantado em nosso coração de forma plena se nós não olharmos para o próximo com uma paixão de perdão. Por vezes o próximo não nos perdoa, mas nós perdoamos. Por vezes o próximo não quer ter comunhão contigo, mas nós estamos em comunhão com ele no sentido libertos de todo o ódio, raiva e rancor. Não é em vão que Hebreus diz: livrai-vos de toda a raiz da amargura, para que não venhamos a ficar presos por causa da amargura. Muitas vezes o problema não está em quem nos ofende, mas está na forma como ficamos ofendidos. Há pessoas que guardam ofensas por uma eternidade. Há pessoas que guardam uma ofensa que as amarra, as perturba, lhes retira a paz e a alegria. E nós temos que entender, meus amados, que a mensagem do Evangelho é uma mensagem de perdão para nós, mas também é perdão para o próximo. Temos que perdoar quem nos faz mal. Temos que perdoar e amar. Esta mensagem, esta parte da meditação não é menos importante que as outras, porque por causa de um pecado nós somos impedidos de entrar no reino dos céus. Por causa, mas eu fiz tudo certo. Mas quando Jesus olhou para o mancebo de qualidades, ele tinha feito tudo certo. Parece que um exemplo na geração dele. Mas faltava-lhe uma coisa: libertar-se daquilo que ele amava mais, amava acima de Deus. É importante nesta manhã fazeres uma avaliação sobre como tu olhas o teu próximo. A oração de Jesus, ela vem nos ensinar isso. Temos que pedir perdão pelo nosso pecado, mas temos que estar prontos a perdoar o pecado dos outros. Não há dois caminhos, só há um. E este caminho é um dos caminhos mais difíceis no homem. O homem gosta de ser perdoado, mas por vezes não gosta de perdoar. O homem quer muitas vezes ver os seus inimigos destruídos. Mas o cristão diz, e o Senhor Jesus no seu reino diz: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. O que estamos fazendo com o nosso próximo? Como estamos observando o nosso próximo? Como estamos amando ou rejeitando o nosso próximo? A indiferença ao nosso próximo é um dos maiores inimigos da nossa vida. E nesta manhã o Espírito Santo está dizendo a cada um de nós para perdoarmos, para amarmos, para olharmos para Deus de uma forma completa, de amor, de poder e de resposta. Porque Ele tem o poder para responder às nossas necessidades. Talvez tu, irmãos, eu tenha ouvido imensas situações de pessoas a dizer: Jesus não podia perdoar daquele homem na cruz. E a família que perdeu os queridos que ele matou. Meus amados, mais perigoso do que a morte física é a morte espiritual. Mais perigoso do que alguém nos fazer mal é o que nós fazemos com o mal que nos fazem. Mais perigoso do que um vírus é o vírus na nossa mente e coração de ódio, de rancor, de falta de perdão. Quem não quer ter comunhão connosco, o problema é dele, mas eu não posso ter o meu coração ferido. A pessoa não quer falar contigo, o problema é dela, mas o teu coração tem que estar livre. Liberta perdão. Ao libertares perdão, vais encontrar perdão. Ao libertares perdão, vais encontrar a solução para a tua vida. E deixa-me massacrar sobre isto, porque isto é um dos maiores problemas da nossa geração. Mágoa contra pai e mãe, mágoa contra família, mágoa contra patrão, mágoa contra colega, mágoa contra marido e mulher, mágoa contra filhos, mágoa contra tudo e todos. Mas que nós possamos nesta manhã entregar a nossa vida a Jesus Cristo e clamar por perdão para nós e para que Deus limpe o nosso coração de toda a mágoa.
Por isso o meu apelo nesta manhã para tu que nos estás a ouvir é que fechares os teus olhos no lugar onde te encontras nesta hora e pedir a Deus que o seu reino venha a ti. Quem sabe vais ouvir de novo esta meditação. Por que não? Mas tu possas nesta manhã entregar a tua vida a Jesus Cristo. Eu peço que no lugar onde te encontras, feche os teus olhos, eu vou orar pela tua vida. Caro amigo, caro irmão, amados da ICIR, que nós possamos sentir estas palavras, sendo elas do nosso Senhor Jesus Cristo. Vós orareis assim. Vamos levantar um clamor pela nossa nação, um clamor por nós próprios e um clamor pelo próximo, aquele que é o nosso próximo. Vamos fechar os nossos olhos e se tu queres entregar a tua vida a Jesus e aceitar o convite a fazer parte do reino de Deus, no lugar onde te encontras, levanta a tua mão. Levanta a tua mão bem alto. Não importa quem está ao teu lado, não importa quem está contigo, não importa quem realmente está-te a observar. E se puderes, ajoelha-te. Ajoelha-te. E vamos orar juntos. Pai, nesta manhã, eu quero te entregar a minha vida. E quero te agradecer por poder ter escutado a tua palavra. Pai, eu peço que mudes o meu coração. Ajuda-me para que o teu reino venha a mim, para que eu possa confiar em ti desta maneira. Como podemos ouvir, eu quero confiar em ti, acreditando plenamente que tu és Deus e Pai. Eu também quero confiar porque tu és aquele que satisfaz todas as minhas necessidades. Pai, eu também quero limpar o meu coração de toda a mágoa, de tudo aquilo que me afeta, tudo aquilo que me perturba em relação ao próximo, porque eu quero ter o teu coração. Eu quero amar como tu amavas. Eu quero olhar para as pessoas com um olhar de amor, um olhar de misericórdia. Pai, se possível, usa-me para que através de mim o teu reino possa ser espalhado pela terra. Para através de mim eu possa pregar o teu evangelho aos meus parentes, ao meu próximo. Através de mim eu possa ver pessoas a ser curadas em nome de Jesus Cristo. Através de mim haja mais amor e paz. Pai, perdoa os meus pecados e limpa o meu coração. E ajuda-me a resolver as minhas adversidades. Eu te entrego a minha vida e declaro que a partir de hoje o teu reino vem ao meu coração. E eu quero viver neste mundo, vivendo o teu reino. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se fizeste esta oração, eu quero dizer que hoje a tua vida mudou. A tua vida foi transformada. E Deus tem algo grandioso para ti. Eu quero dizer que nesta manhã passaste a chamar-te, a ser considerado filho de Deus, porque tens recebido Jesus em teu coração.